Leia comigo, então, Marcos capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Marcos capítulo 8, do verso 1 até o verso 13, a palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias aglomeraram-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: Onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-lo aqui nesse lugar deserto? Jesus lhes respondeu: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a essa geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa porção da tua palavra que nós vamos juntamente, como comunidade, Senhor, estudar nessa noite. Nós te pedimos, dá-nos a tua graça, Senhor, dá-nos a tua sabedoria, de ouvirmos a tua voz através dessa palavra, de ouvirmos o teu Santo Espírito falar aos nossos corações. Que eu aqui, Senhor, seja apenas um instrumento em tuas mãos, uma voz a ecoar, Senhor, as tuas palavras. E que essas palavras, Senhor, sejam instrumentos do teu Santo Espírito para operar as nossas mentes e corações. Leva, Senhor, as nossas mentes e corações cativos a ti, para que possamos ser instruídos por ti nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Então, amados, se você está lembrado da nossa série, ou se você já leu o livro de Marcos, você vai lembrar que Jesus e os seus discípulos já passaram por essa mesma situação. Mais uma vez, Jesus se encontra aqui numa mesma realidade, na mesma situação que nós vimos lá no capítulo 6 de Marcos. Uma multidão, 4.000 homens, mais de 4.000 pessoas, porque eles contavam apenas os homens, mas ainda assim, com certeza, tinham ali mulheres e crianças. Eles estavam num lugar deserto, tinha muita gente, tinha muita fome, mas não tinha lugar nenhum para encontrar comida. E tinha pouca comida à disposição para alimentar uma multidão. Jesus, mais uma vez, na mesma situação, ele sente compaixão desse povo e quer alimentar esse povo. E Jesus, mais uma vez, ele ensina os seus discípulos, ao desafiar os seus discípulos a alimentar essa multidão. Mas tem um detalhe diferente que nós não podemos deixar passar despercebido. Dessa vez, Jesus não estava no meio do seu povo. Dessa vez, Jesus não estava no meio do povo judeu. Porque agora, dessa vez, o seu povo o perseguia, os fariseus o perseguiam. Ele estava em outra terra. Ele estava no meio dos gentios. E mais uma vez, no meio do povo gentil, no meio de terra estranha, Jesus demonstra compaixão, demonstrando que ele não cessa de ter compaixão. E mais uma vez ele demonstra compaixão no meio do povo gentil, demonstrando, mais uma vez, que ele não veio apenas para o povo da aliança, não veio apenas para o povo judeu, mas ele veio também para alimentar a fome dos gentios, para alimentar a minha e a sua fome. E caso você queira ouvir de novo, ou se você não ouviu, cada detalhe desse milagre maravilhoso que foi a multiplicação de pães e peixes,
Eu vou te convidar a você ir lá no YouTube depois, durante a semana, e ouvir a pregação que foi ministrada lá no dia 25 de setembro, de 24 de setembro, perdão, de Marcos 6, 30 a 44, que foi a primeira multiplicação de pães e peixes, porque lá eu tento explicar cada detalhe. Se você estava aqui, se você acompanhou, você lembra. Eu tentei explicar cada detalhe da multiplicação, da primeira multiplicação de pães e peixes. Mas hoje, diferente daquele dia, nós vamos focar em apenas um versículo, que é o verso 5, que eu quero que você leia de novo comigo. Marcos 8, versículo 5. Diz assim: Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, 7. Jesus perguntou aos seus discípulos, quantos pães vocês têm? E eles responderam, 7. Com essa pergunta, Jesus ensina algumas coisas aos seus discípulos e também a nós nessa noite. E esses ensinamentos nós vamos ver. O primeiro ensinamento que Jesus está trazendo aos seus discípulos ao fazer essa pergunta é que o nosso pão não é nosso. O pão dos discípulos não era deles. E o nosso pão não é nosso. Porque ao perguntar aos seus discípulos quantos pães eles tinham, Jesus não estava querendo apenas saber se eles tinham 7, se eles tinham 15 ou se tinham 10. Jesus estava pedindo esses pães para si. Ao perguntar para esses discípulos quantos pães eles tinham, ele estava já dizendo, eu vou usar esses pães. Eu estou pedindo esses pães para mim. E ao ler essa passagem, ao ler essa história, talvez você se lembre de alguns outros textos, algumas outras histórias, alguns outros versículos da palavra do Senhor. Eu me lembro, por exemplo, de quando Deus mandou maná no deserto, através do seu profeta Moisés, para alimentar o seu povo. Ou talvez você se lembre de um texto que foi lido recentemente aqui na igreja, pelo presbítero Leandro, que é a oração de Davi, que fala de quando o povo trouxe ofertas para construir o templo, quando ele fala, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Ou ainda você pode lembrar também do texto que foi lido recentemente aqui, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem. E no meio dessa oração ele nos ensina a orar, pedindo o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou ainda você pode lembrar do texto de Tiago 1,17, que diz que toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. E inúmeras outras passagens que você pode lembrar, que nos lembram de que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata, de que Ele é quem nos supre, de que Deus é quem supre o seu povo. Você pode lembrar de inúmeros textos nesse sentido. O povo de Israel, o próprio povo judeu, ele era constantemente lembrado por Deus disso. Se você lê o Antigo Testamento, se você lê os Salmos, se você lê os profetas, você vai ler diversas vezes. Lembra-te, ó povo de Israel, como eu te tirei da terra do Egito. Lembra-te como eu te alimentei no deserto, como as suas sandálias não envelheciam nos seus pés, cresciam com seus pés. Deus continuamente lembrava do seu povo, do seu livramento. Lembrava que tinha libertado eles do cativeiro. Ele sempre lembrava de que era Ele, sempre Deus, que os sustentava o seu povo e que os livrava. Portanto, quando Jesus está aqui pedindo para os seus discípulos quantos pães vocês têm, e já dando a entender de que Ele vai utilizar esses pães, Ele está lembrando os seus discípulos disso, de que aquilo que eles têm é dádiva de Deus, é recebido por Deus. Tudo que nós temos, meus amados, tudo que eu e você temos, não vem de nós. E daí talvez você pode pensar, não, mas espera aí, Daniel, eu trabalho, eu sou de segunda a sexta ali, estou ralando para ter o que eu tenho. Eu lembro de ter comprado o carro que eu tenho. Eu lembro de ter pago por essa roupa, eu passei o cartão lá, eu dei meu dinheirinho. Eu lembro de ter ido essa semana no mercado, eu passei no caixa. Comida que está lá em casa não caiu do céu. Essa roupa não caiu do céu. Eu lembro de ter conquistado essas coisas. Mas, meu amado, mesmo que pareça, obra das suas e das minhas mãos, é dádiva de Deus. É dádiva do Senhor para minha
e para a sua vida tudo que nós temos. Tiago 4, 13 a 16, não precisa abrir, mas ouça atentamente. Diz assim: agora prestai atenção. Vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer o quê? Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vós vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Se o Senhor quiser. Então, meus amados, se nós conseguimos fazer o que nós fazemos, é dádiva e benevolência de Deus para as nossas vidas. Se nós conseguimos conquistar o que nós conquistamos, é dádiva de Deus. É porque assim Deus quis e intentou para a minha e para a sua vida. Se nós conseguimos ter o que nós temos, é porque Deus quis dar a mim e a você. Tão somente, tão somente. Mas não apenas isso. Não é apenas isso que Cristo nos ensina. Mas que essa dádiva não é um presente de Deus e ponto final. Não é assim, beleza, não vem de mim, eu ganhei de Deus. Então tá bom, então agora eu recebi, eu posso usar do jeito que eu quiser, certo? Não. Não é algo que nós merecemos. Não é algo que nós conquistamos por um bom comportamento ou por nos esforçar muito. Não é a paga de um salário que nós merecemos e que é nosso. Então nós não podemos usar como nós bem entendemos. Quando você ganha um presente, talvez uma roupa, seja o que for, você pode fazer o que quiser com esse presente. Você pode usar, você pode trocar, você pode não usar, deixar guardado no guarda-roupa. Você pode dar para alguém, você pode fazer o que você quiser, não é? Mas com as dádivas de Deus para as nossas vidas não é assim, meu amado. Aquilo que nós temos e recebemos de Deus continua sendo dele. Nós temos e recebemos, e está em nossa posse, mas continua sendo dele. Aqui, nesse momento, é proveitoso a gente lembrar da parábola dos talentos. Creio que a maioria, se não todos, conhecem essa parábola, onde o Senhor vai ali e distribui talentos para os seus servos. Alguns mais, alguns menos, mas a sua intenção era que aqueles servos administrassem com sabedoria para multiplicar aqueles talentos para o seu Senhor. Então, tudo o que nós temos, tudo o que nós recebemos é para que nós possamos administrar, para multiplicar para o nosso Senhor. Tudo o que nós temos é para nós usarmos de acordo com o propósito de Deus. Como já foi falado aqui nessa noite, nós somos meros mordomos daquilo que nós temos. O que nós temos é do nosso Senhor e deve ser cuidado e administrado de uma forma que lhe agrade. E tudo, meu amado, não estou falando aqui só de dinheiro, não estou falando aqui só de posses, estou falando do seu tempo, estou falando da sua saúde, estou falando da sua família. Tudo isso é dádiva de Deus, é graça que nós recebemos e deve ser administrado de uma forma que agrade a Deus. Nós temos alguns exemplos disso na palavra do Senhor. Até uma queixada de um jumento morto virou um instrumento para a glória de Deus na mão de Sansão. Um burrinho foi preparado por Deus para que Jesus entrasse e fosse celebrado em Jerusalém. A igreja de Atos vendia tudo que tinha e tinha tudo em comum para que o reino de Deus pudesse prosseguir e crescer no primeiro século. Assim, meus amados, assim eu e você devemos utilizar tudo o que temos à disposição nas nossas mãos para o louvor de Deus. Porque Ele criou todas as coisas e Ele usa todas as coisas para que a história da salvação que Ele escreveu se cumpra. Esse é o primeiro ensinamento que nós podemos receber dessa pergunta de Cristo. O segundo ensinamento que os discípulos ouviram nesse acontecimento e que nós aprendemos hoje é que o nosso pão deve ser dado a Deus. Ele não apenas não é nosso, ele não apenas não vem de nós, mas ele deve ser devolvido e dado
a Deus. Nós vemos um exemplo disso nos discípulos, dando esses peixes e dando esses pães para Cristo. Mas nós também temos algum outro exemplo, para você não ficar com dúvida de que eu estou falando besteira. Tem o jovem rico, todo mundo conhece a passagem do jovem rico, está lá em Mateus 19, você também não precisa abrir. Mas lá, o jovem rico pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala, obedece os mandamentos. E ele bate no peito e fala, obedeço tudo. Eu faço tudo. Jesus fala, então só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois me segue. E ele sai triste. Ele vai embora triste porque ele era muito rico. Não conseguiu se desapegar das suas posses para seguir o mestre. Mas o texto continua e Pedro faz a seguinte pergunta para Jesus. Nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa nós teremos? Olha a resposta do mestre para Pedro. Todo que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Esta, meu amado, esta é a atitude esperada do servo bom e fiel. Eis a atitude esperada de mim e de você quando nos é pedido aquilo que temos. Entregar tudo de bom grado àquele a quem tudo pertence, que é Deus. Ao Senhor dos senhores, ao Mestre dos mestres. A única coisa que Cristo fala para eu e você carregarmos nessa vida como se fosse nossa, é a nossa cruz. A única coisa que eu e você devemos carregar como nossa nessa vida é a nossa cruz. O resto é dele, para o seu bom propósito. Nessa situação, meus amados, que nós acabamos de ler, Cristo, você vai concordar comigo, ele podia muito bem ter criado pão do nada, não é? Ele podia muito bem ter, como o próprio diabo tentou, ter pegado pedras e transformado em pães. Eles estavam no deserto, provavelmente tinha muita pedra ali. Transformado em pães. Mas ele não fez, por quê? Porque ele queria que os seus discípulos participassem. Ele queria que os seus discípulos entendessem isso, doando tudo aquilo que eles tinham. Mas espera aí, Daniel, eu tô nervoso aqui, tô preocupado. O que você está querendo dizer com isso? Eu tenho que fazer um voto de pobreza agora? Tem que ser pobre para agradar a Deus? Ou eu tenho que vender tudo que eu tenho? Ou dar ou para os pobres, ou dar para a igreja? É isso que você vai falar? Ou eu devo gastar todo o meu tempo e todas as minhas forças sendo missionário na África? É isso? Não necessariamente, meu amado. Não necessariamente. Se Deus intentar fazer isso, amém. Mas não é isso que o texto está nos falando. Não é isso que eu estou ensinando para você nessa noite. O que o texto está nos ensinando e está nos exortando é que nós devemos sempre estar prontos e dispostos a todo momento a darmos tudo o que nós temos para Deus, para a sua obra e para o seu bom propósito. Nós não devemos pensar 2 vezes antes de dar os nossos 7 pães, aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós possuímos. Era tudo que aqueles discípulos tinham naquele momento, 7 pães e alguns peixes. E eles deram para o seu mestre. Eles não ficaram com medo de ficar com fome. Eles não tiveram medo de que o mestre não saberia administrar bem aqueles 7 pães. Pelo contrário, eles confiaram no seu mestre. Eles confiaram tudo que tinham nas mãos de Cristo. Assim, meus amados, eu e você devemos nos lembrar que tudo o que nós temos deve sempre estar ao dispor de Cristo e do seu reino. Seja através de contribuir aqui na igreja com dízimos e com ofertas, como nós já falamos e já fizemos, ou seja, ajudando aqueles que estão necessitados, ou seja, despendendo tempo, gastando tempo, servindo na igreja também, ou seja, utilizando os seus talentos, os talentos que Deus te deu para cumprir
a boa obra de anunciar o evangelho. Seja como for, meu amado, seja como for. Eu e você devemos usar os nossos recursos na nossa medida, na medida de cada um, para a obra de Deus. E aqueles que não entendem assim, Daniel? E aqueles que não andam dessa forma? Bom, meu amado, aquele que não reconhece que tudo o que tem vem de Deus é um idólatra. Vou falar de novo. Aquele que não reconhece que tudo o que tem vem de Deus é um idólatra. Porque ele confia nas coisas desse mundo. Isso é idolatria. É confiar nas coisas que tem. Isso é a base de todo o pecado. É você não confiar em Deus. É você não confiar que Cristo é aquele que te salva. Isso é causa da ansiedade que muitos têm passado aí no mundo. Ansiedade de não ter, ansiedade de não conseguir, ansiedade de não conquistar. Isso é tentativa de salvar a sua própria vida sem Deus. Isso é procurar uma relação infinita, uma satisfação infinita nas coisas deste mundo, que são passageiras. Isso é pecado. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Um cristão verdadeiro, ele sabe viver sob a providência divina. Eu e você, meus amados, nós devemos nos fartar no Senhor e na sua palavra. Porque não há segurança de salvação naquilo que nós temos. Aquilo que eu e você temos pode ser o maior castelo, pode ser a maior fortuna, pode ser a maior autoconfiança, pode ser a maior experiência, a maior sabedoria desse mundo. Pode ser o que for. Maior saúde, maior estatura, maior beleza. Pensa aí, se quiser. Não salva ninguém. Não salva ninguém. Aquilo que nós temos nesse mundo não nos levará à eternidade. Aquilo que nós temos, aquilo que eu e você temos, tem valor apenas nas mãos de Deus. Tem valor apenas nas mãos de Deus. Beleza, Daniel. Entendi, você me convenceu. Mas o que acontece? O que acontece quando nós devolvemos as nossas dádivas a Deus? Seja nosso tempo, seja as nossas posses. Quando nós devolvemos isso a Deus, essas coisas, essas dádivas, essas bênçãos, encontram em Deus o seu propósito sublime. Ao chegar nas mãos de Cristo, esses 7 pães e esses alguns peixes encontraram o seu propósito de vida, entre aspas, que era esse ato maravilhoso de alimentar 4.000 homens e sei lá quantas mulheres e crianças. Mesmo que pareça pouco, meu amado, que você tem na sua mão, mesmo que pareça um talento, só um talento, né? Lá da parábola. Nas mãos de Deus é mais que o suficiente para suprir a necessidade do seu problema ou seja do que você está enfrentando, da sua evangelização, da sua missão, da sua obra nas mãos de Deus. Mais alguns exemplos disso, ao se colocar à disposição dos propósitos de Deus. Davi derrubou um gigante. Ele tinha só uma funda e 5 pedras, mas ele se colocou à disposição aquilo que tinha nas mãos de Deus. José preparou o caminho lá no Egito. Ele foi como escravo, ele foi preso, mas ele colocou o seu talento de interpretar sonhos que vinha de Deus nas mãos de Deus e preparou o caminho para que todo o povo de Israel pudesse ser salvo. João Batista preparou o caminho de Cristo. O próprio Cristo, ao se humilhar e se colocar como servo, se sacrificou por mim e por você. O próprio Cristo, ao morrer e ressuscitar, ele se tornou o pão da vida que alimenta todos os seus irmãos. E depois de Cristo, ao se colocar à disposição de Deus, ao se colocar à disposição de Cristo, Martinho Lutero rompeu com a opressão da Igreja Católica e fez com que todo o povo pudesse ter acesso ao verdadeiro Evangelho. John Wycliffe, nos seus dias, revolucionou a Europa com o Evangelho.
E tantos outros, você conhece tantas outras histórias de homens de Deus que se colocaram à disposição do Cristo para fazer a sua obra. Ou seja, meu amado, quando nós depositamos aos pés de Cristo tudo aquilo que pertence a Ele, Ele faz, não somos nós, Ele faz com que essas coisas alcancem o seu propósito. Cristo faz com que o nosso propósito, nosso tempo, cumpra o seu propósito. Cristo faz com que as nossas posses cumpram o seu propósito nessa terra. Cristo faz com que o meu e o seu talento cumpra o seu propósito nessa terra, quando eu e você depositamos isso aos pés de Cristo. E isso coopera para a progressão do reino de Deus nessa terra. Isso resulta no anúncio do Evangelho de Deus, das mais variadas formas. E o mais importante, isso redunda em glórias a Deus. Isso redunda em glórias a Deus. Pois quando essas coisas, essas dádivas, esses talentos e esses objetos que nós damos a Deus cumprem o seu propósito, eles glorificam a Deus. Nós já falamos, os 7 pães que foram multiplicados, ao serem multiplicados, deram glórias a Deus. Não deram glórias ao pão, não deram glórias aos discípulos, deram glórias a Deus. Cristo é glorificado. O provedor das nossas vidas é glorificado e não a provisão. O nome de Cristo é exaltado, o nome de Cristo é revelado. Seja através de qual talento for, seja através da multiplicação de peixes, ajuda ao pobre, proclamação do Evangelho de Deus, seja no trabalho, no seu dia a dia, sei lá, Lutero Gustavo diz o exemplo de fazer sapatos, limpar casas, na sua atuação de medicina, no RH, financeiro, seja onde for. Quando nós entregamos isso nas mãos de Deus, Ele é glorificado, porque os propósitos dessas dádivas são alcançados. Por quê, meus amados? Porque quando nós reconhecemos diante de Deus a nossa incapacidade, a nossa limitação, quando nós reconhecemos que nós somos miseráveis e que tudo vem dele e que nós devolvemos a ele, Deus é exaltado como soberano e suficiente provedor das nossas vidas. Deus é exaltado. E por fim, o terceiro ensinamento que Cristo traz aos seus discípulos e a nós hoje ao perguntar: quantos pães tens? É que o nosso pão deve ser compartilhado. Então nós vimos que o nosso pão não vem de nós. Nosso pão deve ser dado a Deus. E ele também deve ser compartilhado. Jesus estava com essa multidão há 3 dias, nós lemos no texto. Há 3 dias ele estava com esse povo num lugar longe. Alguns vieram de longe, estavam nesse lugar deserto. Estavam ali com Cristo. Quando nós lemos esse mesmo relato lá em Mateus, que está lá em Mateus 15, nós vemos que durante esses 3 dias, Jesus operou muitos milagres. Muitos milagres. Pensa, foi 3 dias em intensivão assim. Milagre atrás de milagre, expulsão de demônios, atrás de expulsão de demônios. Muita coisa aconteceu nesses 3 dias. E no final dos 3 dias, o fechamento, o grande finale, ele multiplica 7 pães para alimentar 4.000 homens. Mas eu quero te dizer, meu amado, que apesar de tantos milagres que ele fez nesses 3 dias, apesar desse grandioso milagre que ele fez no final, nenhum desses feitos foi o mais extraordinário desses 3 dias. Nenhum desses feitos. A multiplicação dos pães e peixes não foi o mais extraordinário que aconteceu nesses 3 dias. Por que, Daniel? Porque o próprio Cristo fala, citando Moisés, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A restauração dos corpos ali, daquelas pessoas que estavam doentes com milagres, também não foi o mais extraordinário que aconteceu naqueles 3 dias. Por quê? Porque aqueles corpos voltariam a ficar doentes e eventualmente morreram.
O próprio Cristo, ao morrer na cruz, ele nos lembra que o meu e o seu corpo não é a maior dádiva que nós temos. A expulsão dos demônios, então, Daniel? Também não. Também não foi o ato mais extraordinário desses 3 dias. Porque o nosso inimigo continua ao nosso derredor, a palavra fala, nos tentando. E o próprio Cristo, mais uma vez, ao ressuscitar dos mortos, nos revela e nos lembra que a nossa verdadeira e final libertação vem e está por vir. Qual então, Daniel, foi a maior bênção desses 3 dias? Qual foi o maior livramento desses 3 dias? Qual foi o maior banquete? A maior bênção que essas pessoas receberam nesses dias foi Deus encarnado no meio deles. O maior livramento que eles receberam foi Deus encarnado na história, interferindo na minha e na sua história. O maior banquete que essas pessoas receberam e que eu e você recebemos é o pão da vida que desceu do céu, que alimenta a minha e a sua alma. Esse foi o ato mais extraordinário desses 3 dias e de todos os tempos, meus amados. Ele é a maior bênção que nós podemos receber de Deus. Ele é a rocha que nos sustenta. Ele é aquele que nos liberta da nossa escravidão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Dele nós nos alimentamos. Ele é aquele que há de voltar e nos libertar para sempre. Antes de Cristo, meus amados, antes de Cristo vir a esse mundo e morrer por mim e por você, os sacrifícios dos animais, vocês sabem, vocês conhecem, apontavam para o arrependimento e para o perdão dos pecados. O povo de Israel levava ofertas no altar. No centro do tabernáculo planejado por Deus existia um altar. No centro do templo existia um altar. Eles sacrificavam, sabendo e esperando que um dia Deus iria providenciar um sacrifício final, um sacrifício perfeito. E esse sacrifício veio, esse sacrifício é Cristo, que morreu de uma vez por todas. Ele é a propiciação final, ele é o sacrifício perfeito final. Aí você pode me perguntar, tá, Daniel, lá no tabernáculo e no templo existia um altar no centro. O que existe agora no centro do templo? O que existe agora no centro dos nossos cultos? Nada? Não. Existe uma mesa, meu amado. Existe uma mesa no lugar do altar. Existe uma mesa no lugar do altar. Sacrifícios não são mais necessários. A gente não precisa mais vir ao culto matar novilhos. Nós não precisamos vir ao culto dar ofertas, entregar dízimos, entregar indulgências para nós sermos salvos. Não precisamos mais entregar isso, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Aqueles que não entendem isso pregam mensagens de entrega para a obtenção de salvação, ou de entrega para a obtenção de bênçãos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. No lugar do altar que fazia parte do templo e do tabernáculo, existe uma mesa. E essa mesa é a mesa de Cristo. É a mesa onde todo domingo eu e você, nós vemos ao culto e nos assentamos juntamente com Ele. É a mesa onde nos assentamos em memória de Cristo. É a mesa onde Ele nos alimenta. É a mesa onde Ele reparte conosco de si mesmo, que é o pão da vida que desceu dos céus. Aqui, meus amados, há uma mesa no lugar de um altar. E aqui nós recebemos do pão da vida que desceu do céu, compartilhado comigo e com você. E é por isso, porque nós recebemos dele esse pão, porque nós recebemos dele essa dádiva, a maior dádiva de todas, que é o pão da vida que desceu do céu, que eu e você podemos dar a outros. É porque ele nos chamou, nós, pecadores, sujos, mendigos,
indignos de participar dessa mesa, indignos de participar dessa ceia, indignos de participar das bodas do Cordeiro. Mas é porque Ele nos chamou, porque Ele nos alimenta, porque Ele farta a minha e a sua alma, que nós podemos dar a outros, que nós podemos anunciar a outros. Nós devemos então, meus amados, sim, nos sacrificar ainda nos nossos dias. Mas nosso sacrifício só é válido quando aponta para a cruz de Cristo. O nosso sacrifício só é válido nos méritos de Cristo. Finalizando então, meus amados. Os fariseus pediram um sinal para Cristo. Mesmo após terem visto inúmeros sinais, inúmeras obras de Cristo, eles pediram um sinal. Eles não queriam crer. Eles não estavam pedindo um sinal porque eles queriam crer, eles queriam insultar a Cristo. Os fariseus eram incrédulos, porque a fé não pede um sinal. E qual foi a resposta de Cristo? Essa geração pede um sinal, mas eu não darei um sinal a elas. Mas nós, meus amados, a mim e a você, nós temos a graça de não termos sido negados por Cristo. Eu e você fomos chamados por Ele. Eu e você temos a graça de que Ele se revelou a nós. Nós temos a maior dádiva, nós temos o maior presente, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Eu e você recebemos essa dádiva. Por isso, meu amado, por isso, o meu desafio para nós, para mim e para você, nessa noite, é que você considere tudo que você tem como sendo dele. Não se esqueça que nós somos mordomos, e não donos daquilo que nós temos, daquilo que está à nossa posse. Use a graça que você recebeu de Cristo, use aquilo que você recebeu de Deus para o propósito e para a glória dele. Até mesmo, talvez, por meio de problemas e por meio de dificuldades, busque glorificar a Deus. Você pode estar pensando, mas Daniel, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como fazer isso com aquilo que eu tenho. Eu não sei como fazer isso com as minhas habilidades. Eu não sei como fazer isso. Ore a Deus. Clame ao Senhor. Peça sabedoria para que você possa glorificar o nome dEle. Porque Ele dá sabedoria àqueles que o pedem e dá deliberadamente. Jamais se esqueça, meu amado, jamais se esqueça que em Cristo Jesus nós temos uma mesa onde nós podemos nos alimentar para que nós possamos alimentar a outros. Use os seus recursos, o seu dinheiro, o seu carisma, sua sabedoria, sua habilidade de ouvir. Uma habilidade, meu amado, saber ouvir é uma habilidade. Use suas habilidades técnicas, suas habilidades artísticas, suas habilidades culinárias, não sei. Use aquilo que Deus tem presenteado à sua vida para a glória de Deus. E Cristo, em sua compaixão e em sua misericórdia, assim como Ele multiplicou esses 7 pães e esses alguns peixes, Ele há de multiplicar os seus talentos. Ele há de multiplicar as suas dádivas e as suas posses para a honra e glória do seu nome. Por fim, meu amado, não se esqueça que tudo isso que nós falamos é uma mudança no meu e no seu coração. Não basta e não é verdadeiro buscarmos fazer isso mecanicamente. Não, eu vou me esforçar, eu vou fazer. O Espírito Santo precisa operar no meu e no seu coração, para que nós tenhamos essa certeza, para que nós tenhamos essa convicção de que tudo que nós temos vem dele
é dele e para a glória dele. Quero encerrar com o texto de Efésios 2:10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos. Quanta graça, Pai, quanta dádiva temos recebido. Quantas coisas, Senhor, tens colocado às nossas mãos, à nossa mente. Quantas habilidades tem nos dado. Quantas posses tem nos dado. Quanta saúde tem nos dado. Tem nos dado, Senhor, 24 horas a cada dia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Porque não temos administrado isso de uma forma que lhe agrade. Perdoa-nos, Senhor, se não temos depositado isso nas tuas mãos como nos é devido. Perdoa-nos, Senhor, se o nosso coração se apega a essas coisas com idolatria, achando que seremos salvos por meio dessas coisas. Perdoa-nos, Senhor, se as nossas mãos se apegam a essas coisas, achando que são nossas, esquecendo que são tuas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai, nessa noite, Espírito Santo de Deus. Ministra os nossos corações. Grava nas nossas mentes que tudo que nós temos e somos vem de Ti. É Teu e é para a Tua glória. Ajude-nos, Senhor, na nossa pequenez. Ajude-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajude-nos, Senhor, na nossa limitação de seres humanos caídos, pecadores, carentes de Ti. Ajude-nos, Senhor, a glorificarmos o Teu santo nome através daquilo que temos, através daquilo que somos. Essa é a nossa oração nessa noite, esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, Senhor. Nós precisamos de Ti. Seja o nosso auxílio, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém.